Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, rabino, historiador e hebraísta. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar de um assunto que está no nosso radar há algum tempo, que são canções de Ninar. E mais especificamente, canções de Ninar judaicas, né? E eu tive muita dificuldade de não chamar esse episódio de conversa mole para judeu dormir. Eu preciso admitir. Foi difícil. Ok. Trocar é difícil. Mas pode ser também, aí fica esse subtítulo. E a gente vai falar um pouco sobre a estrutura delas e teor, principalmente, né? O tipo de conteúdo que as canções de Ninar, mais especificamente as canções de Ninar judaicas, têm. Quando que surgiu Canções de Ninar, Angela? Então, a primeira de que se tem notícia está, obviamente, adivinha onde? O record, né, de que isso existiu no British Museum, em Nova York. Mas não foi na Inglaterra que surgiu, ela tá lá, né, o registro tá lá. Mas ele veio do Iraque, atual Iraque, antiga Babilônia. É um registro de 4.000 anos atrás, numa plaquinha de argila, né, assim, de cerâmica, com escrita cuneiforme. Então, esse é o primeiro registro que a gente tem de uma canção de Ninar. E aí a gente vai ver que muitas dessas canções, né, se a gente pensa o Iraque, da Babilônia, é longe da gente hoje em dia aqui em São Paulo, tanto fisicamente quanto temporalmente, o teor não muda tanto dessas canções, inclusive das brasileiras e de outras nacionalidades. Elas sempre têm uma coisa um pouco assustadora, o que é engraçado, né? Porque você pensa, vou pôr a criança para dormir, deixar um momento tranquilinho, relax, né? Uma luz baixinha, dar uma embaladinha na criança, um aconcheguinho ali no neném. Não, né? eu chego falando, a cuca vai pegar, o boi da cara preta tá aí, o bicho papão, você tem que morrer de medo. Depois a criança tem lá os seus pesadelos e a gente não sabe por quê. Ai doutor, a criança não dorme direito. O que você tá cantando pra essa criança, né? E justo essa canção falava, tipo, ele dava um apavoro na criança, assim, do tipo, dorme logo, dorme quietinho aí, senão você vai acordar o espírito da casa e o pau vai comer. Era um negócio bem nesse sentido, assim. Fica quietinho, fica de boinha, o bebê vai ser castigado, assim, por perturbar o espírito da casa, ali, sei lá, o deus do lar, né? E vai ter repercussão, assim, então ela é um pouco ameaçadora. E nessa mesma toada, eu descobri de uma etnia do Quênia, país na África, chamada etnia Lu, que tem a musiquinha que vai cantando, então, dorme bonitinho, porque o neném que chorar vai ser comido por uma hiena. Aí você fala, nossa, coitada da criança. É tipo, o lobo-guará vai te pegar, né? O lobo-guará vai te comer. Esse elemento do susto, do medo, na canção de Ninar em geral, nas diversas culturas, é muito curioso como parece que essa foi uma necessidade humana. Porque quando são culturas que estão próximas, ou frutos de grandes impérios que varreram, sei lá, o Império Romano varreu toda a Europa, e a Europa tem alguma coisa mais ou menos em comum, mesmo que as línguas não sejam comuns, mesmo que as culturas locais sejam diferentes, dá para entender. Agora, quando a gente fala de lugares às vezes longínquos que nem se tocavam, não tinham contato nem comercial, nem de navegação, nem nada, e os temas são recorrentes, e essa necessidade, eu sei lá que necessidade é essa de pôr medo na criança para que ela desenvolva um bom comportamento. E aqui a gente vai para o tema geral das canções de Ninar. Os estudiosos do tema vão estabelecer que tem alguns objetivos por trás, para além do objetivo óbvio que seria botar a criança para dormir. A ideia é botar a criança para dormir, mas você vai fazer isso a partir de uma música que ela tem uma letra que ela acaba servindo a alguns propósitos. Uma delas é passar conhecimento da sua própria cultura ou da sua tradição. Então, muita coisa do folclore é transmitido. Também muitas dessas canções de Ninar, nas mais diferentes tradições, línguas e tudo mais, elas têm um objetivo também de desenvolver na criança habilidades de comunicação, novos vocábulos, pronúncia correta de palavras e assim por diante.
importante. Em algum nível, tem a ideia também de se despertar na criança ou desenvolver na criança habilidades emocionais. E aí também, diante disso, tem toda a questão de que a canção de ninar vai ser mais simples, ela vai ser repetitiva, existem termos ou especificidades ou o valor que eu quero transmitir, ele vai ser repetido algumas vezes numa espécie de refrão, ou palavras que vão e vêm, né, que vão e voltam na letra da música. A ideia de acalmar a criança, obviamente, porque ela é uma lullaby, ela é uma canção para ninar, é uma canção para embalar para o sono, então ela tem uma ritmação específica e uma linha melódica específica para acalmar. E aí é que entra o grande paradoxo dessas canções de ninar, né? Porque você está cantando todo fofinho para a criança dormir e você está cantando essa música que a hiena vai te pegar, que o espírito maligno vai sair das trevas e vai aparecer e tocar o terror na sua casa, que a cuca vai pegar, que sei lá quem vai botar fogo na casa e assim por diante. Então, você sabe que quando eu estava pesquisando, né, o tema pra gente gravar hoje e vendo isso, né, porque você ouve, depois acho que se o Alu quiser gravar aí um extra para colocar pra gente, ele que é formado em música, de qual que é a estrutura musical mesmo e por que isso acalma, que eu realmente não saberia dizer, mas você vê, né, a música ela é toda gostosa, não sei o que, você não presta atenção na letra, né, o que acalma é a música. E eu tava pensando isso em músicas que a gente gosta e que tem letras horríveis, ou que não fazem sentido e a gente canta, e me ocorreram duas músicas. A primeira é uma música que é impossível, todo mundo canta, e se você for num show e tocar essa música alto, você vai cantar e você vai gritar, e a música é ótima, que é aquela do Henrique e Juliano, que é péssima, que ele fala assim, vai namorar comigo sim, vai por mim. Que ele tá mandando a moça morar. Ele chega a música começa assim, eu vim na sua casa, ele chega batendo na porta da casa da moça, ele fala, oi, tudo bem? A gente ficou, foi legal, você gostou? Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. Como é que é? Aí ele fala, vai namorar comigo sim, vai por mim, igual nós dois não tem, e se duvidar você vai casar também, com comunhão de bens. Ou seja, ele ainda tá metendo a mão no dinheiro da mulher. Ele tá obrigando ela. Ela é abusiva em tantos níveis. Gente, é abuso moral, afetivo. Deixa eu só falar de uma outra que tem uma letra péssima e que todo mundo canta também, que é uma música americana e que ela é super gostosinha, ela é um punk rockzinho assim, e ela fala all the other kids with their pumped up kicks better run, outrun my gun. É uma música sobre um massacre escolar e todo mundo canta e dança. Ele fala as crianças têm que correr mais rápido do que a minha arma. Porque eu tô apontando a minha arma. Eu vou atirar em geral. É verdade. Nossa, é mesmo. É horrível. Essa música Nossa, é nunca parei pra pensar na letra, nunca parei pra acompanhar a letra. E você dança, né? Tem você várias ouve, você vai cantando. da cultura popular aí, quer dizer, você tem o I Don't Like Mondays, também tem o mesmo tema, também é de um massacre escolar, perpetrado por uma garota nos anos 80. Enfim, tem outras músicas assim, mas também tem as músicas de decepção amorosa, né? Aquela Bye Bye Love, Bye Bye Sweet Caress, Hello Loneliness, I Think I'm Gonna Die. A música é ótima, né? É super fofinha e tudo mais, mas a letra é você me deixou e eu tenho a sensação de que eu vou morrer. E eu tô vendo você passando ali na rua com outra pessoa, e eu quero morrer, eu quero chorar. Isso é sei lá, tem aquela música Hey Ya, que fez muito sucesso no Outcast. Nos anos do Outcast, muito sucesso no começo dos anos 2000 também. A letra é uma letra, a música é contagiante, a letra é uma letra down. E isso acontece em algumas vezes, e talvez esse tipo de música, e aí é uma digressão que eu faço, esse tipo de música faz sucesso entre a gente que já tá adulto e a gente só liga pra melodia e não liga pra letra, justamente porque a gente foi educado lá quando criança ouvindo músicas de ninar, que a gente não precisa prestar atenção na letra, a gente gosta só da música. E aí leva
a toda a questão. Então, por que não criar só músicas sem letras? Quer dizer, a gente pode muito bem cantar. Eu posso cantarolar, eu posso murmurar. Eu posso fazer isso. Por que eu preciso criar uma letra que vai assustar a criança? Eu não sei. O Brahms provavelmente pensou nisso e ele compôs uma quantidade enorme de músicas de ninar. O Brahms curtia isso e todas elas, obviamente, não têm letras porque o lance dele era o piano. Muitas músicas de ninar. Essa que eu cantei aqui é Brahms. E isso é uma coisa também que daí vai muito pessoal, né? Porque a minha mãe nunca, acho que deve ter cantado ouvindo pra mim, pra eu dormir. E aí eu vou abrir o meu coração. Fica só que entre mim, você e a internet. Eu odeio que cantem pra mim. Mas assim, não é que eu desgosto. Tipo, você pode até convidar a Ângela pra um karaokê. Ela vai cantar, ela vai curtir as pessoas. Mas se alguém falar, essa aqui é pra Ângela, ferrou. Não, no karaokê pode. Não, no karaokê pode. Mas assim, sabe quando você tá com alguém, tipo, sei lá, você tá cozinhando, assim, e a pessoa do seu lado tá cantando? É uma coisa pra mim, assim, como é que chama o Hulk? Ele tem o outro lado. O cientista. E normalmente eu sou cientista. Alguém começa a cantar. Isso. Eu tenho um fone que cancela ruído. Quando eu trabalhava presencialmente, eu usava. Porque, juro, é um negócio que é assim, desperta que é pior em mim. E aí, quando eu nasci... Nossa, que coisa. É louco, né? Eu não sei se tratar na terapia. Mas quando eu nasci, o meu avô gravou uma fita de música pra dormir. Chamava Hora de Dormir, Vovô Marcos. Tá lá na casa da minha mãe em Campinas. E não tem música cantada. E eu acho que essa deve ser uma das razões pelas quais eu odeio. E a sua mãe não cantava pra você? Não, e ela canta hoje em dia. E quando eu vou pra casa dela em Campinas, ela começa a cantar, eu falo, mãe, para, por favor. E ela fica brava, ela fala, eu tô feliz. Eu falo, não me importa, eu estou infeliz. Não, mas é interessante você falar isso. Você não tinha alguém cantarolando pra você, você tinha essa fita e essa fita não era uma fita cantada, era uma fita só com música experimental. E isso fez com que, em algum nível, você fosse desenvolvendo essa relação. Eu não sei, mas é uma coisa que me irrita profundamente. Mas, por exemplo, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir o Rei Roberto cantar, por exemplo. Né? E o Henrique Juliano? Também gosto. Também, inclusive, eu gosto muito de sertanejo. Mas, assim, das músicas de Niná, né? Eu tava pesquisando pra gente trazer aqui nas cantigas e tudo mais. E aí tem uma coisa. Eu gosto de canto lírico. Eu gosto de ópera. Gosto das histórias, que também são sempre histórias horríveis. Diga-se de passagem. Né? Todo trágico. Eu gosto muito de canto lírico. E aí eu achei no YouTube algumas gravações de canções de Niná com canto lírico. Aí eu acho muito apelativo, gente. A pop da criança querendo dormir com canto lírico. Quando você tá acordado, né? Claro. Ô, gente, vamos botar uma mão na consciência aí. Não, mesmo porque você pode, digamos que você acostume a criança na hora de dormir a ouvir ópera, por exemplo, a criança vai dormir. E qual o problema disso? Ela vai crescer gostando de ópera, tendo uma relação de uma memória afetiva boa com ópera, só que toda vez que ela for assistir, ela vai dormir. E isso é uma das coisas mais falta de educação que é considerado no mundo da ópera, é alguém bocejar durante a ópera. Você boceja entre atos, mas nunca durante a ópera, você não boceja, você não dorme. Isso é sinal de que tá boring, é sinal de que o cantor é ruim, de que o coral é ruim. Quer dizer, então não faça isso, não bote ópera pra criança dormir, né? Desenvolva uma boa relação, se você gosta de ópera também, você desenvolve uma boa relação e uma boa memória afetiva da criança com a ópera, mas enquanto ela tá bem acordada, justamente porque ela vai ter essa sensação também quando estiver na ópera, ela vai gostar daquilo, vai curtir aquele momento e não bocejar no meio da área da habaneira, do Bizet, da ópera Carmen. Da Carmen. Tá lá a soprano cantando e você não é bonito. E o cara lá
Roncando. Mas eu fiquei pensando, gente, se tem uma coisa com a qual o canto lírico não combina, né? Não combina de jeito nenhum. Exato. Nossa, que curioso. Bom, mas voltando às canções de Ninar, então, nessas várias culturas a gente vai vendo que o tema do assustar a criança é super recorrente. E aí, todo esse tema nasceu, a ideia de fazer uma gravação desse tema nasceu num dia, e que daí a gente foi ampliando essa pesquisa e essas nossas leituras e experiências pessoais e tudo mais, mas num dia que na minha playlist começou a tocar uma canção de Ninar em ladino, e eu percebi que o tema, ao contrário do que podia parecer, não era um tema assustador. E por que eu falo isso? Eu tô falando assim, se toda a Europa que tá vivendo a sua vida, você assusta a criança para ela dormir, quanto mais os judeus, que já estão sendo perseguidos na história da Europa o tempo todo, tem Inquisição batendo na porta, tem cossaco querendo tocar fogo no Statel, tem, sabe? Quanto mais os judeus, então, que já vivem nesse clima de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, imagina o tipo de letra que deve ter de assustar. E aí me chamou a atenção, e talvez pela primeira vez eu tenha ouvido uma canção de Ninar judaica, que a letra me chamou a atenção antes da música, justamente porque era ladino. E não só porque era ladino, como a versão que eu ouvi tem uma pronúncia reconstruída do ladino. A gente fala disso no episódio sobre línguas judaicas. O ladino, por mais que ele seja percebido como um espanholico e como se ele fosse um tipo de espanhol pelo próprio sotaque e tudo mais, a pronúncia reconstruída, baseada na pronúncia de certas palavras, vai dar conta de que na pronúncia o ladino era um pouco mais lusitano do que hispânico. E justamente essa proximidade, quando a música surgiu na minha playlist, eu estava de fone de ouvido, eu ouvi e comecei a prestar atenção automaticamente na letra. E, para minha surpresa, o que a letra dizia, e o Alu vai botar um pouquinho essa musiquinha daqui a pouco, um trechinho só, porque senão a gente pode incorrer em problemas de direitos autorais. A música fala: Durme, durme, hijico querido. Dorme, dorme, meu filhinho querido. Durme sin ansia ni dolor. Dorme sem qualquer tipo de ansiedade ou dor. Cera tus ojos, mi querido angico. Feche os teus olhos, meu querido filhinho. Durme, durme com sabor. Dorme com alegria, né? Com sabor. Dorme com felicidade. Durme, durme, hermosa hijico. Durme, durme con sabor. Cerra tus ojos, durme con sabor. E aí vem as estrofes, esse é o refrão. Vem as estrofes, e a primeira estrofe vai falar sobre amanhã você vai para a escola, amanhã você vai aprender o Aleph Beit, né, o alfabeto hebraico, você vai voltar com segurança, depois no outro dia você vai aprender a contar, né, vai aprender matemática, e vai voltar com segurança, depois você vai aprender uma profissão. Bom, talvez, isso mesmo, talvez tenha aí um elemento do susto. Ó, você vai aprender matemática, você vai aprender uma profissão, você vai trabalhar para os homens. Aí você está assustando a criança, talvez seja isso, eu não sei. Não, mas voltando para o tema, o tema de monstros, de um folclore assustador, de um espírito maligno, ele não aparece de jeito nenhum. Você quer assustar o seu filho, mas o que sim você prepara ele é que a vida é boa. Essa aí ainda fala, mas outras músicas falam sobre quando você tiver velhinho, ou seja, tem toda uma mensagem de esperança, de que não vai acontecer nada de ruim. É exatamente o contrário. Você vai chegar no alto da sua vida, você vai ter aprendido muita coisa, você vai ter filhos, você vai ter netos, e você vai cantar para eles. Tem uma mensagem de algo que é um valor que você vai receber. É super de esperança. De um lado, uma mensagem, as duas grandes mensagens que aparecem, em geral, nas canções de Ninar clássicas aí, em Yiddish e em ladino, são mensagens de... Quando a gente falava que a canção de Ninar tem esse papel de transmitir algo do conhecimento humano, que tem algo de transmitir algo que seja um valor fundamental daquela tradição ou daquela civilização, essas canções transmitem a ideia do estudo como teu valor central. Várias delas falam sobre Aleph Beis, né? O Aleph Beit, o
o alfabeto hebraico, que de um lado representa a base do conhecimento, porque é a partir dele que você vai conhecer outras coisas. É o ABC da coisa. A gente faz isso em português, né? O ABC do, sei lá, os livros de manual ensinando alguma coisa, fala assim, ABC do computador. Ensinando computador for dummies, né? Para pessoa que nunca usou, você fala o ABC do computador. Então, o Aleph Beit representa essa base desse conhecimento, ao mesmo tempo ele representa o primeiro passo para todo o conhecimento judaico. E se a gente se remeter ao episódio que a gente gravou com o Rabino Urilam sobre Kabbalah, onde a base da teologia mística judaica é de Deus criando o mundo a partir do Aleph Beit, conhecer o Aleph Beit não é só conhecer a base de alguma coisa muito simples, é conhecer os segredos do universo. Então ele ao mesmo tempo representa a coisa mais simples e ao mesmo tempo representa a coisa mais complexa. O conhecimento é tudo o que você recebe e esse é o grande valor. Você tem que adquirir conhecimento. E o outro valor é a esperança. Não vai acontecer algo de ruim. Você vai chegar no final da sua vida lá com uma idade avançada. Você vai transmitir também conhecimento. Algumas falam sobre a esperança messiânica e assim por diante. Outras falam sobre melancolia do exílio. Você está em exílio, você está na diáspora. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, então tem o tema 9 de Av, o tema melancólico por excelência do judaísmo do diaspórico, de que você está afastado da tua terra, de que você está longe daquilo que foi preconizado como o teu destino manifesto, em contraposição a uma esperança de que sim, você vai voltar, sim. Como diz o Modi, aquele stand-upista, de um lado tem o gloomy, tem essa melancolia, e de outro lado tem Mashiach Energy. Tem Mashiach Energy aqui, tem uma energia de Messias, uma energia, uma vibe do messianismo judaico, não messianismo outro, messianismo judaico, da esperança de que tudo um dia vai ser melhor, que não é ligado a uma pessoa especificamente, mas que é ligado a esse momento em que a humanidade vai encontrar essa grande sintonia. Esses dois valores vão andando, e esses dois valores são os valores que estão presentes na reza judaica, esses valores estão presentes em todas as festas judaicas. Quando Pessach, você conta uma redenção do passado, que tem um lado gloomy, que é a escravidão, mas você conta aquela redenção, e depois você diz, essa redenção também é futura, e você abre a porta para o Eliyahu, a Navi, para o profeta Elias entrar e anunciar a chegada de Messias, e você canta Bashanah Haba Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém, aí então você está criando dentro de cada festa também essa narrativa. Então quando a gente fala que a canção de Ninar está transmitindo algo, ela está transmitindo algo muito especificamente judaico, e por isso ela vai tão na contramão das outras que a gente estaria esperando que existissem. Isso a gente está falando das canções de Ninar clássicas. Uma das mais conhecidas, que talvez você já tenha ouvido, é uma canção em Yiddish. Ela ficou muito famosa, ela já era famosa no mundo judaico, mas ela ficou muito famosa para fora do mundo judaico por causa da lista de Schindler, que tem uma cena em que essa música toca. E ela acabou ganhando, para a maioria das pessoas, uma cara de que a música está falando de algo ruim, porque está acontecendo as cenas da guerra no meio do momento que essa música toca. Mas não, a letra é... Eu vou cantar um pouquinho, a Lu não precisa botar não, eu vou cantar. A música fala mais ou menos assim: Oifen Pripchik brennt a Feuerl und nicht du bist heiß und der Rebbe lernt kleine Kinder lach dem Aleph Beis und der Rebbe lernt kleine Kinder lach dem Aleph Beis. Que existe uma lareira, nessa lareira está queimando um fogo e a casa está quentinha, né? A casa está aquecida. Então tá tudo bem. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach, e o rabino está ensinando para as crianças pequenas dem Aleph Beis, o Aleph Beit, o alfabeto. E aí o refrão diz assim: vejam, crianças, e se lembrem sempre o que vocês estão aprendendo aqui. Repitam uma e outra vez, Nochamol und Take Nochamol. Então, uma e outra vez vocês repitam Kometz Aleph O, ou em hebraico moderno seria Kamat
Kometz Aleph A, ou seja, o sinal que representa a vogal A mais a letra Aleph vai dar o som de A. Ele está ensinando o beabá, literalmente. Aliás, beabá eu acho fantástico esse verbete em português, né? Esse termo em português. Beabá é uma palavra, beabá, mas significa B-A-Bá, né? B mais A, Bá. Podia ser bebê, e baby, e bobó, beobó, e assim por diante, beubu, e assim por diante. Mas essa palavra beabá é mais ou menos o Kometz Aleph O. E a segunda parte dessa música, que é muito menos conhecida, porque em geral só se canta essa primeira estrofe e o refrão, ele vai falar sobre que ele vai dar, o professor vai dar o rabino, né, vai dar uma estrelinha, vai dar um prêmio, né, no caderninho, para a criança que aprender a falar a pronunciação hebraica corretamente o mais rápido possível. E falam que essa vai ser a base de toda a sua Torá, e que você não precisa de algo além disso, e que quando vocês envelhecerem, e aí o tema de chegar a uma nova, toda a Torá é o conhecimento, quando vocês chegarem a uma idade avançada, vocês vão entender por si mesmas quantas lágrimas estão nessas letras da Torá e quanto lamento. E aí ele está retomando aquele tema da melancolia pelo exílio. Aí ele diz, vocês podem até ter algum sofrimento no exílio, mas essas letras é que vão dar forças para vocês, então olhem para elas. Essas letras é que vão dar a energia, que vão abrir a porta para você poder aprender da tua Torá, que traz essa esperança para o final desse exílio. Mas o que é curioso, que embora exista esse lado de, mesmo que vocês sofram no exílio, não existe a ideia de dorme que o cossaco vem te pegar. Dorme que, né, em vez de boi da cara preta, o cossaco do chapéu peludo. Em vez da cuca, é o padre da Inquisição. Branco, né? O homem do chapéu branco. Do capuz, né? Do capuz branco. Você não tem esse tipo de ameaça no canto contra a criança. É interessante isso, né? A gente estava conversando um pouco antes do começo da gravação, que é como se a ameaça está fora de casa, né? Fora de casa o mundo já é super ameaçador, já tem muita ameaça, independente da geografia. Se você está na Península Ibérica, é o padre da Inquisição. Se você está no leste europeu, é o cossaco do chapéu peludo. Se você está nos Estados Unidos, é o loirinho do chapéu do capuz branco da Ku Klux Klan, né? Então, dentro de casa, você está protegido. É como se fosse isso, assim, fora já... É criar um já tem muita coisa, né? É criar esse espaço seguro. O mundo já é assustador o suficiente. Eu não preciso falar sobre os problemas do mundo. Eu crio dentro dessa casa um espaço seguro para você, mas não só isso. Eu tento garantir para você algo, eu asseguro você, embora eu não tenha condições de assegurar de fato, mas eu asseguro você de que você vai para a escola e vai voltar em segurança. E vai voltar para esse lugar aqui. E que você vai chegar aprender, vai chegar numa longa idade. É isso também, né? A ideia de que as pessoas morriam cedo fica implícita, e o morrer cedo pode ser devido a várias situações, né? Mas que o meu desejo para você é que você viva bem, né? E se desenvolva e prospere e prosperar nesse sentido, porque quando a gente fala muito, né, do judaísmo e a gente fala de prosperar, não tem relação necessariamente com o dinheiro. Você ter uma vida próspera, né? Você vai ter uma vida longa, você vai ter uma família, próspero que gostam de você. Prosperidade é pirion. Pirion é frutificação. Ter uma vida próspera é ter uma vida frutífera. O que é frutífero? Frutos do teu trabalho? Ok, também é. O dinheiro é um fruto do teu trabalho. Precisa. Mas construir uma casa, construir uma família, ter filhos, isso é visto como uma vida próspera. Então não necessariamente tem a ver com dinheiro, mas se quiser pode. Monetária. Se quiser pode, se conseguir, melhor ainda. E se conseguir bastante, a gente tem apoia o Pix, toracomfritas@gmail.com. Você pode mandar o Pix pra gente. multiplica. Para manter vivo a roda girando. O nosso podcast. Mas de toda forma, isso também traz uma outra coisa
coisa, quando a gente falava de que um dos objetivos é transmitir ideias básicas da própria civilização em que se está inserido, e no caso do judaísmo é transmitir mensagens judaicas, na própria tefilá judaica, o termo Haim Tovim, a vida boa, ela perpassa muitas partes da tefilá. Uma das partes é na época que a gente está renovando o mês, o Shabat anterior a um novo mês judaico, ou seja, o Shabat anterior a uma lua nova, é sempre chamado de Shabat Mevarchim, ou Shabat Mevarchim Chodesh. É o Shabat em que se abençoa um novo mês. E aí, entre as várias coisas que você pede Haim Tovim, uma vida boa nesse novo mês. Uma vida em que não haja temor, uma vida em que haja prosperidade, uma vida em que haja uma parnassá boa, em que haja entrada suficiente para eu passar meu mês, uma vida de estudo, uma vida de amor, uma vida de fraternidade. Quando a bênção do novo mês, para um ciclo que se renova, evoca sobre vocês esses valores, resumindo isso como sendo sinônimo de vida boa, e é isso que no final você está desejando para a criança ali naquela canção de ninar, então um valor muito específico e muito caro do judaísmo também está sendo transmitido ali. E aí, voltando àquela história, né? Quando eu ouvi essa música em ladino, é que daí eu fui olhar outras tantas músicas de ninar. Tem outros temas também, a gente não é toda música que fala sempre a mesma coisa, mas é que esse é um tema recorrente, por isso que a gente trouxe. Mas tem uma música muito famosa e eu acho que os nossos ouvintes de Minas Gerais vão gostar muito, que é Zing Feigele Zing, que é Cante, Passarinho Cante, e é uma música sobre o passarinho e tudo mais e tal, música de ninar para criança, e a melodia é uma melodia muito conhecida, é exatamente a mesma melodia de Ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, tanto no refrão quanto na estrofe, é a mesma melodia de cabo a rabo. Essa melodia, essa música Ó Minas Gerais, ela é composta posteriormente à música judaica que veio da Polônia e do centro da Europa, e que é uma música bem mais antiga. Tudo leva a crer que algum judeu em algum momento em Minas Gerais deu uma letra brasileira para essa melodia, enaltecendo o próprio estado de Minas Gerais pelas suas belezas naturais e pão de queijicas. E talvez tenha um lado gloomy também, que é o fato de não ter praia, né? Esse é o lado gloomy de Minas Gerais, não ter praia. Agora, o lado da esperança é que tem café com pão de queijo, e tem montanhas maravilhosas, tem cachoeira, tem doce de leite, tem a nossa ouvinte querida Débora Ferrarazzo, que manda doce de leite pra gente, né? E de novo, eu falo assim, mas eu não sei se eu já falei isso seguramente em outro episódio, mas eu gosto de falar de novo, porque quem não sabe fica sabendo. O Rabino aqui é mineiro, de pai e mãe, não é mineiro nascido em Minas, mas diz a Alahá, diz a lei judaica, digo a lei mineira, que se você nasceu de uma mãe mineira, você é mineiro, não importa, você pode nascer na Austrália, você é filho de mãe mineira, você é mineiro. E eu sou mineiro de pai e mãe, então eu sou mineiro, eu tenho o meu lugar de fala reservado. Na hora que você falou mineiro, eu ia falar um beijo pro Juscelino, mas eu tava com a música errada na cabeça. Eu tava com Como Pode um Peixe Vivo Viver Fora d'Água Fria. Não. Que era aquele que cantava, né? Mas essa é boa, Exato. essa podia ser. Porque a gente tem, em português a gente tem o Boi da Cara Preta, tem a Cuca Vem Pegar, mas tem umas bonitinhas, né? Essa é bonitinha que ele fala, como poderei viver sem a sua companhia. É bonitinha, e tem aquela do Se Essa Rua Fosse Minha também é bonitinha. Gente, né? Como eu chorava com essa música, gente, queria me fazer chorar na vida, era cantar essa música. Eu lembro que na escola uma vez começaram a cantar, eu tava no pré ou no jardim, nossa, eu entrei numa crise de choro, que precisaram ligar pra minha mãe pra vir me pegar, e quando eu tava em casa ela perguntava o que fez eu chorar tanto, e eu falava que era o Bosque Solidão, e... bad vibes, né, o filme. A música tem muito bad vibes, eu não sei, é assim pra mim, e até hoje essa música pra mim é meio traumática, assim. Então não vamos cantar. A música é bonita, mas assim, racionalmente eu já me relacionei com essa música depois, mas originalmente ela me dava muito gatilho, eu começava a chorar desesperado quando era criança. Você estava falando das músicas, né, de que dentro da casa é um espaço de esperança,
e tal. E eu achei ontem uma que fala do espaço de esperança fora da casa, que é uma música do Sholem Aleichem, chama Schlaf mein Kind. Então, dorme, meu filho. Vocês vão ver que os nomes das músicas são sempre o mesmo, que é uma canção de Nená, então tá mandando a criança dormir. É isso mesmo. Eu tava procurando uma aqui e a Ângela falou assim, eu acho que Durme mi Angelico. E eu fiquei procurando e não achava, de repente eu falei, não, é Igico. Meu anjinho, meu filhinho, dorme. É sempre os mesmos nomes, não tem muita A minha mãe, diferença. Inclusive, já me chamou de Ângela, que era pra falar filhinha Angelinha e qualquer coisa servia a criança dormir. Tanto que eu nunca tive problema pra dormir. Inclusive, segundo Dona Marta, eu era um bebê que dormia 8 horas seguidas. Puxa. Você vê como não cantar pra criança é bom. Abençoado, hein? Dormia 8 horas seguidas. Ela me punha pra dormir, eu acordava no dia seguinte com fome. Ou pelo menos não cantar essas músicas que assustam a criança. Mas então, tem essa música do Sholem Aleichem, que chama Schlaf mein Kind, e que ele fala, dorme meu filho, o seu pai está na América, um lugar maravilhoso, um paraíso para os judeus, onde todo mundo é feliz e come-se ralá todos os dias, inclusive durante a semana. E então, quando a gente chegar lá, eu vou cozinhar uma sopinha para você, que eu acredito que seja uma sopinha de matzo balls. Essa música que eu ouvi, uma pessoa sem noção cantando canto lírico. Mas aí a gente põe a versão do Daniel Kahn, que é melhor. Schlaf, mein Kind, sollst glücklich sein, sollst nicht wissen von Zorys und Pein, wie Amor, Schwester und Brüder, nur von Frieden und Mas veja só que coisa curiosa. O lado messiânico aparece, o Mashiach Vibes, o Mashiach Energy aparece aqui, primeiro, uma terra prometida, né? Mas não só isso, no Birkat Hamazon de Shabbat, a gente diz que Deus, né, que o piedoso, possa nos propiciar o dia em que tudo será Shabbat. Yom Shekulo Shabbat significa o dia em que tudo será Shabbat, ou seja, a era messiânica, né, o tempo, a época em que não vai ter mais dia de semana em Shabbat, tudo é Shabbat. Daí a ideia de comer halá todos os dias, inclusive nos dias de semana, porque tudo é Shabbat. Então Yom Shekulo Shabbat está dentro da... Né? Exato, e está dentro da música, da canção de Ninar e assim por diante. Quer dizer, isso tudo bate com a descrição do que é uma canção de Ninar e de como uma canção de Ninar é entendida nas civilizações em geral, e bate no particular com o que são os elementos específicos de canções de Ninar no judaísmo. Uhum. Mas eu achei legal essa, né? E ele fala América, que é um lugar maravilhoso. Me lembra um pouco a história do Fível, que em inglês chama Fível, e eu nunca consegui chamar de Fível. Que é isso, né? Eles são expulsos pelos cossacos, eles são ratinhos, né? E os cossacos são gatos. Eles são expulsos pelos cossacos, eles viajam para a América para ter a vida melhor. Chegando lá, não é bem assim. É um filme bem triste. Tanto é que criança, tem a cena que eles cantam, eu acho que a gente já falou isso, eles cantam no navio, não existem gatos na América, só há queijo pelo chão, tipo, é o paraíso. E aí eles chegam lá e eles descobrem que sim, tem gatos na América e não é tão uns bom bem cruéis. assim, né? O filme é tristíssimo, né? A família separada, o Fível fica separado da família durante boa parte da história. É uma história... Não, separar a criança é lindo, mas assim, separar a criança de pai em filme pra criança é péssimo, né? Tem uma música brasileira pra criança que não é de Niná, daí é uma cantiga de roda, né? Mas é uma música brasileira que eu detesto, que é dos patinhos, que é 10 patinhos foram passear com a mamãe e só 9 voltaram. E aí vai ficando que cada vez a mãe perde mais um patinho. Essa música é pavorosa. E eu tenho uma amiga que a filha dela agora já tá grande, já fez 11 anos. Mas ela falava, quando ela era pequena e ela ouvia essa música, que sei lá, devia ouvir
em vídeo do YouTube ou na escolinha, ela chorava, assim, de faltar ar, que a menina ficava desesperada. Ela falava, não, a mamãe tá aqui, você não perdeu a mamãe. Ela ficava, tipo, desesperada. Tipo, que nem teve a crise de choro do César Rufus, minha era essa dos Patins. E essa música é pra deixar a criança horrorizada mesmo. E agora, a outra música que é companheira dessa tem uma vibe diferente, que é a dos índiozinhos. Os índiozinhos é 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, né? E 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Eles estão navegando o rio abaixo, o jacaré vem! Eita! Mas o pequeno bote quase virou. Tipo, não virou e nenhum índiozinho se perdeu. Então tá tudo muito bem. Tem um perigo ali, mas deu tudo certo. Vai dar bom, né? Agora, a mamãe pato perdendo os patinhos, gente. Cada vez ela perde um, gente. Para de ir pra esse lugar, mãe pato. Né? Porra, vai pro outro lado. Essa mãe pata aí, vamos combinar, né? Mas essa é dos índios. E tem da canoa virar, tem também, que fala, se a canoa não virar, eu chego lá. Também é uma mensagem mais positiva. Exato. Né? Aqui a gente já tá saindo do lullaby, né? Da canção de ninar, mas também tem isso. A cantiga de roda é muito comum no mundo ibérico, no mundo brasileiro é riquíssimo o mundo da cantiga de roda, e dele a gente pode passar, porque a cantiga de roda tem muito a ver com as brincadeiras infantis. E também aí tem uma função de sociabilização e tudo mais, isso é bem legal. E aí tem o terceiro nível de músicas infantis, que são músicas de temática infantil, que não necessariamente tem a ver com brincar de roda, com o bater palma junto. Tem essas músicas que tem gestos que se faz como, sei lá, os dedinhos. Se saúdam, né? Eles se saúdam e tudo mais, mas aí você tem e Passa Anel, por exemplo, Ciranda Cirandinha, todas essas são músicas de roda, mas você tem a música infantil mesmo, e aí eu colocaria, por exemplo, como destaque no Brasil, mais recentemente, o grupo Palavra Cantada. As músicas são de temáticas infantis, não necessariamente ligadas a alguma brincadeira, não necessariamente de ninar, são apenas músicas de temática infantil e que transmitem conhecimento. Outro dia eu falava para alguém o quão rica é a música Pomar, do Palavra Cantada. Quem não conhece pode botar no seu tocador aí, Pomar, Palavra Cantada, porque um dia quando ela começou a tocar na minha playlist, eu de repente fiz assim, uau! E eu descobri algo novo na língua portuguesa, ouvindo música, sem que a música me contasse isso, ela conta indiretamente. Em português, salvo uma ou duas exceções, o nome da árvore é masculino ou feminino de acordo com o nome do fruto, se ele é masculino ou feminino. A laranja vem da laranjeira, o jambo vem do jambeiro, a maçã vem da macieira. Então, se o fruto tem um nome em feminino, a árvore dela correspondente também é feminina. Tem algumas exceções, uma exceção é o figo, que vem da figueira e não do figueiro, é uma exceção, mas quase todas, e a música é lindinha, a música é uma gracinha de cantar, e assim, ela é uma música de diversão, né, que é música de recreação, eu não sei se esse seria o termo correto, mas isso é muito presente também nas músicas, sobretudo nas músicas infantis israelenses. Então, já iniciando, já que a gente já está saindo do tema principal, que são as canções de ninar, eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final, e eu já aproveito para fazer minhas recomendações. Boa. Eu ia falar só de uma aqui que você falou disso, tem uma que chama Numi Numi. É essa que você vai citar, não? Não. Essa, então, eu achei ontem, é bonitinha. Ela chama Numi Numi e que fala que o papai tá trabalhando, tipo o Shofman King, né, que o pai tá fora, mas nessa, o pai volta pra casa, então assim, o pai só saiu pra trabalhar, ele não tá em outro país, né, ele vai voltar quando a lua aparecer, então ele volta à noite e ele traz um presente, e ela é uma música ali dos territórios israelenses de 1920, que é uma coisa da época dos Halutzim, dos pioneiros, e aí mostrando assim, de tipo, você vai trabalhar e vai conseguir o que você quer. Então, tipo, não é que na América a Mashiach Energy tá aqui. É aqui mesmo, exato. Aqui na terra de Israel você vai construir alguma coisa boa. O Mashiach Energy é bonitinho, que o pai volta Exato. E vai trazer um presente pra criança. E aí, de novo, aquela ideia. E lembrando, como os judeus ficaram em diáspora durante muito tempo, essas músicas infantis eram Yiddish, Ladino, Badito e todas aquelas línguas
línguas que a gente conversou no episódio sobre idiomas judaicos. E muito pouca coisa em hebraico, porque a maioria dos judeus não estava falando hebraico. Quando começa, a partir do século XIX, as ondas migratórias judaicas para a terra de Israel, e aos poucos a língua que vai se tornando a língua nas escolas e a língua nas ruas e tudo mais vai se tornando o hebraico, muito rapidamente autores começam, né, e compositores começam a se preocupar com as músicas para crianças. E eu não sei, e talvez sim, se os compositores estão partindo de um pressuposto muito técnico, científico do lado musical, que você precisa ter músicas infantis para crianças, ou se simplesmente isso faz parte de um quase instinto musical de criar esse lugar também para criança. E aí então vai ter toda uma profusão de músicas infantis no hebraico novo, vamos chamar assim, que vão trazer também esses valores. E aí, obviamente, o contexto que eles estão vivendo vai ser um contexto que vai aparecer na música. Então, o contexto dos pioneiros que estão construindo o país, o contexto das frutas do país, das comidas típicas que tem nesse lugar, das pessoas diferentes que estão chegando, de cultivar a terra. Esse tema é super recorrente. Em algum momento mais tarde, começa a ser recorrente o tema de você vai crescer e vai um dia pro exército. Isso é uma coisa muito doida, que isso começa a aparecer. Você vai crescer e vai pro exército. O que isso significa? Significa que isso faz parte da realidade da criança em algum aspecto. Ele vê irmãos mais velhos, primos mais velhos, ele vê tios, às vezes os pais mesmo. Então, de um lado pode parecer estranho, porque parece que você tem uma mensagem de guerra, mas de outro lado também é a ideia de que você vai chegar numa idade mais longeva, você vai chegar lá, você vai crescer. E do mesmo jeito que a gente cantaria, você vai crescer e vai pra faculdade, porque aqui no Brasil esse é o grande destino manifesto das pessoas, assim, você quer estudar para chegar na faculdade, essa é a mensagem que se passa para conseguir um bom emprego e tudo mais. Depois a gente discute se isso é real ou não, mas esse é o destino manifesto que a gente, o ethos dentro da nossa sociedade com relação ao estudo e crescimento de uma pessoa. Em Israel a ideia é quando você chegar nessa idade, essa idade que pra gente é a idade da universidade, em Israel, por vários contextos, isso, né? Por vários contextos diferentes, acaba sendo que é o exército obrigatório. Então, aqui no exército muita gente faz o seu maior número de amizades, estabelece as amizades que ficam pro resto da vida. Do mesmo jeito que a gente faz na faculdade, às vezes a maior parte dos nossos amigos que ficam pro resto da vida, também muitas vezes é assim no exército em Israel. Então tem outro componente quando a gente fala de exército aqui, que não é só, vai pra guerra, não é isso. Mas é o símbolo de você cresceu e chegou a algum lugar e nada de mal vai dar aconteceu. Bom, né? Exato. Acho que com isso a gente pode se encaminhar para o final, como você tinha começado a falar antes, né? Eu te interrompi para falar da Numi Numi, mas é que eu achei que era bonitinho falar da Mashiach Energy no Estado de Israel já, né? E então, acho que a gente pode ir passando para as considerações e aí eu já deixo as minhas recomendações aí. A primeira recomendação que eu deixo é um canal no YouTube chamado Moura Encantada. Não tem só músicas judaicas e tal, mas tem músicas, e nem só músicas de ninar, ela é bem ampla assim, mas é um canal bem legal de música infantil e música folclórica da Península Ibérica, então tem várias culturas misturadas ali, é um canal muito gracioso para quem tem curiosidade nessa área do conhecimento, quem gosta de música infantil, quem gosta dessas coisas, vai encontrar um canal super legal. Outra recomendação é a playlist do Moretel no Spotify, playlist chamada Músicas Infantis em Hebraico. É bem fácil de achar. Músicas Infantis em Hebraico do Moretel Hotz, e tem ali várias músicas do cancioneiro israelense, não necessariamente tem essas mais antigas e clássicas, eu me foquei mais em músicas em hebraico, por isso não coloquei. E não são necessariamente músicas de ninar, são músicas infantis em geral. Tem de roda, tem de brincadeira, tem de recreação, tem músicas as mais variadas possíveis, tem aquelas que são traduções de músicas mais conhecidas internacionalmente e assim por diante. E outra possibilidade é sempre buscar também
tem no seu tocador preferido ou mesmo no YouTube músicas em Yiddish. Então, Yiddish Lullabies ou Ladino Lullabies, Jewish Lullabies e assim por diante. E vocês vão ter aí uma mistura entre Yiddish, Ladino, hebraico e outros idiomas judaicos para quem se interessa pelo tema das músicas infantis. Perfeito. As que eu fui falando, eu fui deixando como recomendação ali, mas eu vou endossar uma recomendação que o Theo fez ao longo do episódio, que é o grupo Palavra Cantada, que as músicas dele são muito boas. E o Luiz Tati, se eu não me engano, também tem um CD bem legal de música para criança, que ele fala: criança não trabalha, criança dá trabalho. Aliás, eu não sei se é do Palavra Cantada também, porque na verdade o Palavra Cantada, assim, os Tati, eles são todos da área de poesia. O Luiz, ele trabalha muito com música infantil. Palavra Cantada é um projeto também deles, mas eu não sei se essa da criança não trabalha, se é só dele ou se é dele com Palavra Cantada. Mas realmente eu acho que hoje, enfim, eu acho que isso dá papo pro bar. Nossa, saindo um pouco da Torá, mas assim, o quanto que a gente perdeu de um lado dessa coisa de música infantil no Brasil. A gente quase não tem música infantil sendo produzida, e aí eu tô falando de música infantil, tipo, música nova composta para criança sistematicamente. O que a gente tem é a Galinha Pintadinha ou a Xuxa cantando para baixinhos, cantando música que já existe há muito tempo. Música nova, como era na época dos anos 80, que você tinha grupos musicais infantis que cantavam músicas com temáticas infantis para crianças. Era algo muito específico que existia e a gente foi perdendo isso, mas de outro lado a gente tem um ganho, porque apareceram muitos grupos, sejam mais mainstream, sejam menos, mas de música infantil para essa primeira infância, digamos assim. E muitas vezes não tem mais aquele lado que tinha nos anos 80, que eram crianças cantando músicas para crianças. Tipo são, em geral, grupos adultos, né? Tipo Balão Mágico, o Trem da Alegria e outros que tinham, os Abelhudos e assim por diante. Mas agora são grupos, muitas vezes grupos adultos, que tem cara mais de grupos de recreação, de animação e tudo mais, mas que também é originalmente onde começou tudo isso. Onde começa a música para criança? Não é a criança compondo para criança. A música para criança começa com o adulto ensinando. Então, a música tem esse objetivo de construir conhecimento, de transmitir conhecimento, e o Palavra Cantada eu acho que é um dos melhores símbolos, um dos ícones aí que a gente tem no Brasil em termos de música infantil. E outra pessoa que tem feito um trabalho absolutamente delicioso para crianças, que é alguém que foi migrando estilos, é a Fortuna. Então a Fortuna aqui, ela começou muito especificamente com música judaica sefaradi, esse era o foco dela. Ela foi migrando para música judaica em geral, grande foco ainda no mundo sefaradi, mas já colocando muito mais coisa em hebraico, algumas coisas em Yiddish e assim por diante. Ela foi migrando também para contação de histórias, e ela foi migrando para música infantil brasileira em geral, e tem feito um trabalho fantástico. E eu tenho uma sobrinha que é fã de carteirinha, então... Não, pode criar, porque é muito bacana. Ela faz um trabalho realmente super bacana, então fica aí essas recomendações. Boa, muito boa. Bom, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas, esperando que todos estejam ainda acordados e ninguém tenha caído no sono. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail.com. Podem nos procurar no Instagram, @toraconfritas, nos seguir no TikTok, também @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Lembrando que o Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que idealizaram e apresentam o podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo @aluprodu no Instagram. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado, bons sonhos e até a próxima!